Salve galera, sejam bem-vindos a mais um Datalogando. Ano novo, vida nova, estúdio novo, convidados novos para a gente trazer cada vez mais conteúdo relevante para vocês, nossa audiência que sempre estão aqui com a gente, acompanhando, vivendo, respirando dados aqui com a gente. Eu sou Bruno Brambila, que vou conduzir vocês nesse papo maravilhoso com o nosso convidado, que daqui a pouco eu apresento para vocês. Mas antes queria lembrar vocês de seguir o Datalogando, ativar o sininho para ficar sabendo de tudo que acontece aqui no nosso canal, beleza? Então, antes de começar nosso podcast e apresentar essa pessoa maravilhosa que está aqui na frente, roda a vinheta. Igor Vitorello, seja muito bem-vindo ao Datalogando. Legal, obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar Cara, prazerzaço ter você aqui com a gente, pra gente falar um pouquinho sobre Cielo, governança de dados. Hoje tem assunto, hein? Tem bastante. Tem assunto. Cara, você então é o gerente executivo de dados da Cielo. Conta um pouquinho pra gente aí essa trajetória rápida até você chegar nesse cargo aí. Legal, na verdade eu comecei a trabalhar, né, eu entrei em dados, né, na verdade, por acaso, né? Então comecei a trabalhar lá atrás... Só uma vírgula. É incrível, toda pessoa que vem aqui, inclusive todo mundo entra na área de dados por acaso, né, cara? É incrível isso. Acho que a gente que tá um pouco acima dos 30 anos, né, não tinha ainda muita informação de dados e tal, tinha um DW lá antigo e tal, mas, cara, eu comecei a trabalhar, na verdade, como front-end, desenvolvedor de software, né, mais voltado ali até para design, né, web design na época. Trabalhei muito tempo, assim, 5, 6 anos, até que eu trabalhava numa empresa pequena, eu fui para um grande banco, né, o Santander. Na época tinha SBAN e Produban, duas empresas de tecnologia, e aí eu era o único time de desenvolvimento de software na Produban, que era uma área de infraestrutura, né? E lá cheguei para trabalhar como front-end, e aí eu tive a oportunidade de fazer outras coisas, até que eu parei ali, fui convidado para ser coordenador de uma equipe de monitoramento, né? E aí, nessa equipe de monitoramento, a gente monitorava toda a infraestrutura do banco, que era on-premise, CPU, memória, disco, coisa bastante técnica, né? E aí, nessa época, a gente tinha um diretor lá, na verdade, que tava querendo ver um pouco dessa parte de dados, estava começando a surgir dados no planeta, né? No Brasil era pouquíssimo, isso já era em 2013, mais ou menos, para 2014. E aí, a gente teve um desafio lá de utilizar dados para a gente conseguir eliminar essa ferramenta na época, né? Que é uma ferramenta de milhões e tudo mais, né? Então, eu comecei a trabalhar com dados para poder tirar uma ferramenta de monitoramento que existia lá. Então, além de Data Lake, que a gente começou a trabalhar, na época a gente fez uma arquitetura Lambda, né? Tanto o Data Lake, com também uma parte de real time, né? Então, até um pouco do contramão do mercado. O Datalogando é um canal maravilhoso, só que você falou arquitetura Lambda. Tenho certeza que tem uma galera que está ouvindo ali e falou, cara, o que é arquitetura Lambda? A arquitetura Lambda, para quem não conhece, né, é uma arquitetura que ela tanto funciona para o batch quanto para o real time, né? Isso quer dizer, né? Então, dados que a gente captura ali, trabalha com D-1 e aí por diante, e real time ou near real time, que é aqueles dados em streaming, né? Dados que Perfeito. A gente consome em tempo real. E no Brasil, até no mundo, nessa época não tinha muita informação e tal, era tudo em inglês e tudo mais. E a gente tem uma contramão, né? Porque a maioria das empresas trabalhavam com Data Lake, com a parte batch, e a gente tinha que atuar numa tempestividade real time, né? Porque o monitoramento, você tem que pegar ali, imagina, né? Indústria financeira, cara. Exatamente. A gente tem um serviço que a gente precisa pegar na hora que tá com problema, né? Pra não... Principalmente fraude. Se tem algum problema ali, você demora D+1 para resolver o problema, pronto. Exatamente, é uma catástrofe, né? É um rumbo né? absurdo ali, né, cara? Exatamente. Então, a gente teve que desenvolver em real time nessa época para conseguir terminar, matar essa ferramenta, né? Então, foi super legal, a gente conseguiu desenvolver isso. Em 2015, a gente conseguiu, de fato, eliminar a ferramenta, né? Trazendo um super save na época. E isso ainda muito técnico, né? Então, um data lake muito técnico ali dentro da área de tecnologia, né? Da Produban que comentei. E aí, quando a gente mostrou isso para o banco, para a parte de negócio, a galera surtou ali, né? Falou, putz, isso aqui tem muito valor, já com muito caso de uso interessante. E ali, em 2016, a gente conseguiu realmente expandir. E aí, esse time que eu comentei, era 5, 6 caras trabalhando pra caramba ali, virando noite, se matando, porque era muita coisa nova ainda, né? Não tinha muita informação, não tinha essa comunidade de dados que existe hoje, que é super legal para trocar, benchmark e tal. Acho que nessa época... Cara, acho que talvez Itaú, talvez Vivo tinha um data lake e tudo mais.
Então, foi uma experiência super legal, e aí em 16 a gente começou a alavancar negócio, cresceu muito, né, de 6, 7 caras ali, virou 6, 7 áreas, e de repente, quando a gente viu, já tinha um monte de áreas do próprio banco de negócio, desenvolvendo, utilizando dados e a plataforma que a gente tinha criado, né. Então isso fiquei no banco ali até final de 19, quando eu fui convidado para ir para a Cielo e trabalhar com dados e ajudar a alavancar a Cielo também com dados, né. Então, quando eu cheguei na Cielo, já existia um DW super estruturado ali de mais de 20 anos, coração, core da companhia estava ali. Só que o Data Lake, para a gente conseguir realmente escalar valor com dados, ainda estava bem embrionário, estava bem no comecinho. Então, assim que eu cheguei, a gente conseguiu ver ali oportunidades de padronizar, colocar governança, colocar processos de ingestão para trazer informações para o Lake de forma automatizadas, enfim. Fizemos uma série de melhorias e começamos a colocar o negócio também para poder participar disso, né? Então, como é que negócio conseguia trabalhar com dados ali e extrair valor, né? Então, enfim, tem todo o processo que a gente passou por depois de migrações, né? A gente saiu de um ambiente on-premise, Cloudera bem limitado ali para um ambiente em cloud, na AWS, né? Onde a gente conseguiu realmente, tecnicamente, entregar uma plataforma para que as áreas de negócio pudessem tirar, de fato, o valor com esses dados e não só com dashboards e relatórios, né? Que é o BI tradicional, né? Também com machine learning, inteligência artificial, e agora a gente está numa jornada muito mais específica para habilitar também GNA de forma self-service, né, que a gente chama, né? Trazendo as áreas para trabalhar junto com a gente e entregar a plataforma. Então, de uma forma bem Não, resumida, maravilhoso. é É que isso. você contou a tua história e eu começo a lembrar muitas coisas, assim, porque a gente está falando de todo o processo que todo mundo que trabalha na área de dados vive, né? Um pouco mais de tempo. Puto, pegar o DW, transformar isso num data lake, trabalhar toda uma visão de BI, trabalhar uma visão de machine learning, colocar a GenAI agora, que está todo mundo falando disso. Cara, a tua trajetória em cima disso é muito próxima de muita gente que está ouvindo a gente aqui. Mas o curioso disso é que você veio da área da financeira, praticamente. Tua área Sim. de dados, obviamente, você teve um background muito relacionado à parte de desenvolvimento lá atrás, mas depois você acabou caindo por acaso na área de dados, e aí você trabalhou muito na área financeira, que é, querendo ou não, um presente, né? Porque, querendo ou não, a área financeira é uma das áreas mais envolvidas, áreas não. A área financeira, querendo ou não, no mundo, o Brasil é um ícone para isso. Sem E dúvida. trabalhando dados, e foi o que você falou, você já tinha que fazer coisa lá atrás em real time, que a galera estava fazendo D+1, D+2, D+3. E se você não fizesse em real time, o problema que você geraria de prejuízo para a empresa poderia ser muito grande. Perfeito. Então, essa visão foi bem interessante você. Mas vamos lá, hoje é nosso tema, a gente vai falar bastante sobre estruturando o futuro, o uso de dados e inteligência artificial aplicado aos negócios, obviamente trazendo o seu expertise na área financeira e muito bem também focado na Cielo. A gente já fez bastante teu background aqui, não vou ficar forçando isso, mas o que a gente queria ver agora? É uma visão onde a gente fala um pouco sobre cultura data-driven. Quando a gente entra um pouco mais nesse capítulo de cultura, acho que você foi aculturado a entender dados, tanto que você veio assim, do nada e acabou se tornando hoje um gerente executivo. Como que você vê hoje que as empresas, e principalmente a Cielo, tá trabalhando uma visão de cultura data-driven, cultura analítica, ou fazer um uso do dados mais apropriado para o dia a dia do negócio? Perfeito. Acho que o ponto principal, para ter uma cultura de dados, é importante que você tenha uma estratégia bem definida, né? Então, hoje a gente tem uma estratégia bem definida que chama Hub Spoke, né? Que é um modelo operacional onde Hub somos nós de dados, aqui os times estruturantes de dados, e os Spokes são as áreas de negócio, né? Então, de fato, uma empresa que não usa dados Cara, hoje... interessante essa terminologia que vocês usaram. É tipo um bespoke, só que vocês transformaram em Hub HubSpoke. Spoke, Legal, é. Na verdade, ele é uma, se eu não me engano, é uma estrutura até de redes, é Que um negócio legal, mais cara. técnico, e você consegue, né, você tem uma bola no meio ali, que é o hub, que é estruturado, e os spokes em volta, e aí você tem vários modelos em cima do Hub Spoke também. O nosso é o equilibrado. O que quer dizer isso, né? O equilibrado nós temos um time de dados forte, só que não é gigantesco, né? Um time enxuto.
e as áreas a gente é habilitador, né? Então, a gente habilita tanto plataforma como cultura, enfim, tudo que a gente precisa entregar para as áreas conseguirem utilizar a nossa plataforma e gerar valor, né? E aí passa muito pela cultura de dados, né? Não adianta a gente entregar uma plataforma, uma Ferrari, se as pessoas, as áreas não conseguem ou não entendem como te extrair valor, né? E a gente vê isso muito no mercado. Normalmente as áreas acham que é um bicho de sete cabeças, que não consegue. Então, como é que a gente trabalha a cultura, né? Tem vários formatos ali, né? Acho que um que a gente faz muito, isso desde 2022, no início, é capacitação. Então, workshops, webinars, eventos, a gente está o tempo inteiro chamando as áreas de negócio para entender, conhecer um pouquinho sobre o que é a plataforma, o que é dado, quais são os casos de uso, benchmark de mercado, né? Trazer oportunidades para esses caras entenderem, visualizarem isso. Pô, minha área pode gerar tudo isso de valor, né? Com um modelo estatístico, por exemplo. Então, o primeiro passo é conseguir colocar isso na cabeça dessas áreas e garantir que eles entendam o valor disso. Com capacitação a gente apoia isso, mas a capacitação por si só não resolve, né? Então, além da capacitação que a gente dá para as áreas também, é importante que eles tenham noção de casos de uso, né? Perfeito. Então, com caso de uso bem concreto, com business case bem forte ali, né? A gente consegue apoiar eles nesse sentido para que eles entendam o valor, entendam o quanto os dados e a plataforma de dados podem, de fato, resolver um problema de negócio, seja para dar save em grana ali, seja para ter novas receitas, né? Isso acontece o tempo inteiro. Além disso, é extremamente importante também ter um apoio político, né? Um patrocínio, né? Isso é extremamente importante. Então, quando a gente tem um apoio da alta liderança, a gente consegue realmente levar a comunicação, levar esses treinamentos, levar a mentalidade de dados para que isso seja espalhado pela companhia. Porque a gente vê muito também que normalmente, a área de negócio, ele está focado no business dele, quer saber como ele vai resolver o problema dele ali, eles estão muito ali nesse sentido. Então, quando a gente senta do lado dele, faz um workshop, chama esses caras para conhecer um pouquinho de dados e faz uma mescla disso, a gente consegue te ajudar a resolver tal problema de negócio com esse modelo ou com esse produto de dados, isso expande a mente da galera e eles começam a falar, putz, isso aqui tem valor, né? Então, é extremamente importante a gente mostrar o valor para negócio, que é de fato onde eles vão realmente falar, puxa, vale a pena eu, de repente, pedir uma grana, criar um projeto aqui para utilizar dados, porque isso vai me trazer 3, 4, 5, 10 vezes mais valor, seja de grana, enfim, NPS e tudo mais. Esse ponto que você está falando, Igor, é interessante porque muitas vezes a gente vê as pessoas falando, mas eu não sou especialista de dados, eu nunca vou saber fazer isso. Não, você precisa entender de negócio e você precisa entender de análise de dados. E se você tem um suporte de uma equipe de dados que pode fazer isso para você, é super interessante. Eu falo muitas vezes aqui no programa que cada vez mais a gente vê uma convergência de atribuições. Você vê o time técnico aprendendo negócio e o time de negócio aprendendo um pouco do lado técnico. Perfeito. Vou fazer uma pergunta para você, queria entender a sua opinião a respeito disso. Quando a gente está falando dessa convergência, você entende que hoje é fundamental hoje para um negócio? Quem é do time de negócio entender o lado técnico e técnico entender negócios? Cara, completamente, assim, para mim isso não tem como ser diferente disso, né? Se fala muito disso, né? De tecnologia, negócio, tá muito próximo dos outros, e dados que tá ali no meio, né? Tá nem no um nem no outro, né? A gente tá ali no meio dos dois. É extremamente importante, porque dizem até que dados, ele, assim, tem a data literacy, né? Então, Sim. as pessoas realmente serem alfabetizadas em dados, saberem utilizar dados e passa a não ser só um hard skill, né? Passa também a ser um soft skill. Então, vai muito na linha do que você comentou. A pessoa precisa ter dados, ser uma pessoa analítica, tomar decisões baseadas em dados. Então, ela precisa entender um pouquinho disso, né? E é uma visão que, se a gente for ver, daqui a pouco vai ter que ser ensinado nas escolas isso. Porque quando a gente está falando sobre uma análise de dados, é basicamente uma interpretação de texto. Em outro parâmetro, mas querendo ou não, você fazer uma análise de dados é você interpretar o que está acontecendo naquele momento e tomar uma decisão baseada naquilo. Então, se independente se você for de uma área hard skill ou de uma área soft skill, você ter esse viés, acho que te abre muitas portas, correto? Não, perfeito, totalmente. E a Cielo é uma das empresas, quando a gente fala de transformação digital, ela também foi uma empresa que trouxe isso muito forte no tema deles. Como você vê essa parte da transformação digital?
ela empodera cada vez mais o uso de dados, a transformação digital, as plataformas digitais, porque querendo ou não, a gente está falando de pagamento, e hoje em dia o pagamento é uma forma digital para isso. Conta um pouquinho sobre esse tema também para a gente. Cara, perfeito. Assim, na Cielo a gente tem um programa que chama Pra Cima Cielo. Na verdade, não é um programa, né? Porque ele não é algo que termina rápido. Isso é transformação digital, é algo que é recorrente para o resto da vida, né? Tá sempre se transformando. E esse programa é super legal porque ele de fato traz toda a estratégia da companhia para algumas reuniões de alta liderança, e não só alta liderança, ali você tem também as especialistas, gerentes e tudo mais, onde a gente traz todas as iniciativas que a gente tem de um determinado tema, né? Então, a gente tem ali, por exemplo, o TO, que chama, né, o nome da reunião, que é um TO, são reuniões semanais de tecnologia, de analytics, você tem de produtos, você tem ali de NPS, e ali a gente traz realmente quais são as principais iniciativas que a gente tem interesse de fazer, e o board ali, as pessoas que estão participando dessa reunião, decidem se de fato, pelas métricas, pelo business case, se faz sentido ou não, né? E a gente tem um TO, né, que é especificamente de analytics. Então, ali a gente passa semanalmente, com muitas áreas, todos os modelos, todos os trabalhos que são feitos em cima de analytics e de advanced analytics, IA generativa agora que tá super em alta, a gente está fazendo várias coisas nesse sentido também. Então, semanalmente a gente passa lá, faz a governança disso, para entender se aquilo é um projeto que faz sentido ou não. E aí sim a gente passar realmente, se fizer sentido, passar para um outro fórum onde a gente discute tecnicamente ali qual que é a melhor prática, como desenvolver isso, e aí sim esses times de negócio que participam ali utilizam a nossa plataforma para poder criar seus modelos, criar as visões, enfim, pode ser um relatório, um dashboard, que é um BIzão tradicional, ou pode ser um modelo estatístico, machine learning, deep learning, e até agora IA generativa também para gerar valor, né? Você tocou 2 pontos interessantes, a parte de governança e a parte de inteligência artificial generativa. A gente está falando de governança hoje muito forte. A gente viu um boom de inteligência artificial, a gente está vendo um boom de machine learning, a gente está vendo diversos booms relacionados à parte pós-era Big Data. Como que você vê que por onde as empresas devem começar a olhar a governança dela? A gente está falando da Cielo hoje, que é uma empresa que tem transação de dados, assim, a cada milissegundos deve ter milhões de transações de dados. Como que você trata governança de dados? Como as empresas hoje podem atuar, ter uma construção de governança de dados? Perfeito. Acho que um ponto principal, quando a gente pensa em governança, ainda existe muito esse estigma de ser governo, ser burocrático, aquela coisa toda, né? Acho que o primeiro passo tem que ter uma governança de dados que seja habilitadora, né? Que realmente entenda os problemas, organize isso e ajude as áreas a utilizarem a plataforma da melhor maneira possível. Claro que você tem coisas ali que são de segurança, né? Não é qualquer um que pode acessar qualquer dado, tem algumas questões que de fato a gente precisa atuar aí de uma forma mais forte, né? Mas eu acho que governança de dados também... Principalmente trabalhando numa indústria financeira, cara. Total. Que eu acho que isso daí deve ser core, regra, tudo ali para vocês, né? Para vocês evitarem esses problemas. Com certeza, né? A gente não pode ter ali um vazamento de informação. Isso seria péssimo, né? A gente já viu coisas Nenhuma no indústria, mercado. mas a indústria financeira é pior ainda, porque o rombo é muito maior, cara. Exatamente, seria terrível. Então você precisa realmente ali, então a gente tem uma governança forte, porém habilitadora, né? Nada burocrática. Então, realmente você tem ali os donos dos dados, né? Então tem as pessoas que são donas das informações. A gente tem ali um processo de concessão de acesso, né? Tudo auditado e tudo mais, para a gente conseguir garantir que que as pessoas possam ter acesso às informações, criem seus projetos de dados, mas que sejam seguro e íntegro, né, as informações. Que isso, na minha visão, que você está falando, é muito importante para a cultura data-driven. Porque se você tem uma governança que você libera os dados, mas obviamente consentidos, acho que fica muito mais fácil as pessoas aprenderem a ter uma visão baseada nisso, certo? Não, com certeza. E além de liberar o dado, a gente tem um catálogo de dados, né? Então, onde você consegue ver todas as informações que existem no Lake. Então, claro que você ali tem uma informação mais descritiva, né? Você não tem acesso ao dado em si, mas todo mundo consegue... a pessoa entender o que ela precisa, né? Exato. Isso é muito bom, cara. Ela consegue olhar ali e falar, puxa, isso aqui tem a informação que eu quero, isso aqui também tem, e aí ver ela o pede menu acesso. antes de chegar ao prato, né? Basicamente é isso, cara. Exatamente. Então, aí ela consegue, com aquelas informações, depois de solicitado acesso, ela consegue ter a informação e consegue realmente utilizar a plataforma que... Hoje, nossa plataforma ela é praticamente da self-service. Então, se o cara quer criar um relatório, quer criar uma análise ad hoc,
POC, quer criar um dashboard, ele quer ir um pouco mais além para um Advanced Analytics, por exemplo, criar um Machine Learning, Deep Learning, toda essa camada é totalmente self-service. Uma vez ele tendo acesso às informações, ele tem acesso às ferramentas para ele poder construir isso, inclusive produtizar, né? Então, ele quer colocar algo em produção para, sei lá, um resultado de um modelo de machine learning, ele quer disponibilizar isso de forma produtiva, né, oficial ali, segura, uma área de negócio tem a possibilidade, consegue construir isso end-to-end de forma autônoma, vamos dizer assim. Claro que a gente, como dados estruturantes, a gente está ali para apoiar, temos o COI, né, um time muito específico para ajudar com melhores práticas, para apoiar com esses processos internos, né, então, e governança tá sempre end-to-end, está sempre acompanhando esse processo do início ao fim, para garantir realmente as melhores práticas, para garantir a qualidade da informação que está chegando ali, para garantir também, por exemplo, que não tenha duplicidade, né? Duas áreas querendo perdendo tempo fazendo a mesma coisa, né? Então, vamos juntar esforços para fazer de uma vez só. Enfim, governança, como eu disse, né? Tem que ser habilitadora, tem que estar ali para apoiar e não ser burocrático. E esse é o ponto que eu acho que eu toco nisso aqui, porque quando a gente fala de governança, automaticamente a gente já pensa, putz, vai demorar, vai ter que entrar num processo, vai ter que entrar numa fila, vai ter que entrar em priorização, até alguém aprovar lá dentro. E quando você fala de um processo de governança desburocratizado, é música para os meus ouvidos, cara, porque cada vez mais o que a gente vê é o oposto, né? A gente está vendo que cada vez mais estão travando os dados com medo do que as pessoas vão ter, talvez por não ter uma cultura analítica. Talvez por não trabalhar uma cultura analítica. Então, aí vai mais uma vez a importância a gente falar de governança, cultura, para trabalhar essa desburocratização. Não, perfeito. E acho que assim, as capacitações que a gente faz também é muito em cima disso, né? Então, a gente pega essas pessoas de negócio e, eventualmente, negócio geralmente, não sei se em pequenas, mas com certeza em média e grandes empresas, sempre tem um carinha de dados ali. Sempre tem o cara que conhece o Power BI, sempre o cara conhece, que mexe uma coisinha ali, sabe fazer uma query. Então, a gente também criou a comunidade de dados, que é um ambiente seguro, onde todo mundo ali não é uma troca, né? Não é nada imposto ali. E dentro dessa comunidade a gente conversa muito sobre isso, vê as necessidades também. Então, a gente sempre quer ser habilitador, mas tem coisas que, de fato, a gente tem que ter um pouco mais de crivo ali, né, por conta de segurança. E é importante a gente ter o feedback da comunidade, dessas áreas, porque a gente consegue entender a necessidade e colocar governança, ou afrouxar um pouquinho, apertar um pouquinho, conforme a necessidade, né? Então, isso é super importante, né? Então, a comunidade é bem legal para ter essa troca. E também a gente consegue capacitar esses caras para eles conseguirem atuar ali de uma forma mais eficiente. Então, às vezes um cara de negócio ele não conhece muito como é que eu vou usar uma esteira MLOps, por exemplo, para eu poder produtizar um modelo. Um cara de negócio ali, por mais que ele seja um cara de dados, ele é geralmente um analista de dados, né? Ele não é um engenheiro de dados, ele não é um cara de engenheiro de machine learning, não é um cara que conhece desse tipo de processo, né? Então, a gente está ali também para apoiar esse cara. Além de fazer esses workshops e treinar esses caras, eventualmente também a gente apoia. Vamos fazer o primeiro junto? A gente vai lá, faz o primeiro junto, depois ele passa esse conhecimento interno e eles conseguem começar a produtizar as informações, né? Cara, vocês estão chegando quase no estado da arte quando a gente está falando disso daí. Mas, obviamente, você já deve ter cometido erros, visto muito erros. Quais são os maiores erros quando a gente está fazendo um processo de governança? Cara, eu acho que assim, começa... Um dos maiores erros é a gente não conseguir ficar muito dentro de casa. Então, assim, quando a gente está falando de governança, a gente precisa ouvir o cliente, a gente precisa entender as necessidades. Claro que, assim, de cara você sabe que precisa ter uma segurança nos dados, eu preciso ter uma taxonomia bem feita, você tem algumas coisas que você sabe fazer. Premissas, né? As premissas fundamentais. Exatamente. Mas, cara, se você não chama... que muitas vezes não é feito, a gente sabe disso. Sim. Muitas vezes, acho que quando a gente fala de governança, a gente vê como... Muitas vezes as pessoas falam, é muito burocratização e pouca atuação. Então, assim, não é burocrático, é um cuidado maior que você tem que ter, porque são os dados de terceiro que você está trabalhando, você tem que ter um cuidado maior. Mas muitas vezes a gente vê que ainda tem práticas que não trabalham muito isso. Não, perfeito. Isso é essencial, porque assim, isso traz a qualidade da informação. Isso a gente consegue chegar num domínio de dados, que é algo que é extremamente importante, né? Então, acho que assim, voltando, né, um dos principais erros é a gente não não começar, não ir para frente, né? Porque às vezes a empresa não tem ali ainda um entendimento
forte que dados é importante e tudo mais, você não tem um apoio político. O que eu digo pra galera é assim, cara, começa, faz um bottom-up, começa a fazer por baixo, começa a conversar com as áreas parceiras, entender as necessidades, aplicando devagarzinho a governança que você precisa, mas muito ouvindo feedback e aplicando em cima disso. Isso é extremamente importante para dar certo, né? Maravilhoso, maravilhoso. Vamos dar um pouquinho de tema com você aqui agora para a gente falar de Data Lake. Cara, você é um especialista em Data Lake. Acho que você já deve ter construído estruturas de Data Lake, tirando de DW, construindo Data Lake para poder fazer com que uma governança também tenha cada vez mais responsabilidade, uma vez que você tem todo o controle dos seus dados. O que é fundamental hoje quando a gente está falando de um planejamento de um Data Lake? Legal. Hoje a gente está indo até para um próximo passo, que é o Data Lake House, né? Então, tem acho que assim, a evolução tecnológica ela é extremamente importante, né? Então, como você comentou, DW, depois a gente teve ali um Data Lake, agora com Lake House. Acho que a evolução tecnológica é importante porque isso habilita cada vez mais a gente ter mais acesso à informação, mais acesso a potencial com os dados, né? Então, acho que isso é extremamente importante. Ter uma governança habilitadora é outro pilar, né? Se a gente não tiver governança, vira uma anarquia, e quando vira anarquia, cada um faz o que quer, tem duplicidade, assim, a coisa não anda, né? Acho que o aculturamento também é super importante. A gente está falando tecnicamente do Data Lake, mas tudo que está em torno disso é extremamente importante, porque não adianta você ter a Ferrari. Você tem um Data Lake extremamente importante, se ninguém vai conseguir usar, ninguém vai tirar valor. Então, você tem um ferramental ali de ponta, você tem processos bem definidos, você tem a governança, a cultura, e conseguir trazer as áreas de negócio para que, de fato, eles consigam utilizar as informações ali para extrair valor, é o que vai fazer um sucesso de um Data Lake. Porque a plataforma por si só, a tecnologia por si só, não resolve nada, né? O que resolve é a gente ter essa plataforma robusta, tem um processo super importante também de trazer os dados dos sistemas, né? Na Cielo a gente tem vários sistemas, né? Então, financeiro, você pode imaginar, tem coisa para tudo que é lado ali, e a gente tem todo um processo de extração de informações de sistemas, trazer esses dados e qualificar, que isso é importante demais, né? Então, não é só trazer o dado por si só, você traz esse dado, qualifica, aplica regras de qualidade ali para você trazer uma informação íntegra, segura, para que aí sim, dentro desse data lake, a gente consiga extrair valor, né? Legal. E agora, como que a gente consegue fazer uma integração desses dados com áreas de negócio? Você deu uma pitada nisso, mas vocês usam algum modelo de data mesh? Como que é a informação que, por exemplo, assim, eu sou de uma área de marketing, eu não preciso ter informação financeira, talvez. Quais informações são relevantes para uma área de marketing, sendo que ela utilize toda a estrutura que vocês construíram? Boa, na verdade a gente entende que assim, os dados precisam ser democratizados. Apesar da gente, sim, a gente tem ali uma estrutura de dados organizadas por sistema e também por domínio de negócio, então eu consigo ver qual que é o conjunto de dados específicos de, sei lá, de logística, ou de atendimento, ou de qualquer outro tipo de domínio. A gente tem essa informação. Dentro do catálogo que eu comentei, você consegue ter essa informação. Mas a gente não restringe isso, né? Tá. Então, assim, marketing, sei lá, logística, atendimento, qualquer área, RH, eles têm um sandbox dentro do ambiente, então dentro desse sandbox ele pode pedir acesso a qualquer informação. Então, se o RH quiser ter informação de sei lá, técnica ou informação de qualquer negócio, ele pode ir lá pedir acesso, e uma vez com acesso, ele tem lá o playgroundzinho dele lá, né? Então, nesse sandbox, ele consegue cruzar essas informações e gerar o valor que ele precisa. Então, de certo modo, essa área gerando esse valor, que pode ser um relatório, um dashboard, mas também pode ser um produto de dado. Então, essa área pode ir lá, por exemplo, criar um modelo e dentro desse modelo ele entregar essa informação para algum sistema, por exemplo, tomar uma decisão, né? Então, nesse sentido, quando a gente fala de data mesh, dentro da Cielo, eles não são produtores da informação no início ali, mas uma vez no Data Lake produtizado, isso, nosso time de gestão e qualidade que traz a informação, nesse momento ele pode produzir informações com base nas informações que já está no Lake e gerar o valor que ele quiser. Produto, modelo, como ele achar melhor. Cara, antes do nosso bate-papo, você estava falando bastante sobre uma questão que eu falei que a adquirência é um mercado que cresceu muito. A gente vê que hoje tem adquirente para tudo quanto é lado. E hoje um dos diferenciais da Cielo é trazer produtos de dados ou de informações que gerem relevância dentro da adquirência. Conta um pouquinho para a gente sobre essa perspectiva também de produto. Perfeito. Assim, a gente já tem um produto já
algum tempo que chama o Farol, né? Então, o Farol, ele é como se fosse um BI ali do estabelecimento, né? Então, super bacana. Então, sei lá, você tem uma padaria, aí dentro dessa padaria você passa crédito, débito, então você consegue ter esses relatórios, esses dashboards na palma da sua mão, no app ou num site, e aí você consegue ver o quanto que você vende no crédito, quanto você vende no débito, qual que é a bandeira que você vende mais, qual que é o seu ticket médio, quais são os dias que você está vendendo mais ou menos. Então, com isso, o estabelecimento comercial, a padaria, por exemplo, ele consegue ver que, sei lá, na segunda-feira ele não tem muito movimento. Então, o que ele pode fazer, né? Então, o Farol, ele traz também essas dicas do que ele pode fazer para ele poder melhorar ali, né? E, além disso, tem uma funcionalidade super legal que ele também pega ali num raio de, se eu não me engano, 5 quilômetros, quais são os seus concorrentes, né? Então, obviamente, anonimizado, né? Você não tem informação exatamente quem que é, e ele faz uma média ali para falar, puxa, o seu concorrente direto aqui, em média, na segunda-feira, vende mais do que você. Então, você consegue também ter essa visão com os dados, né? Se ela está espalhada pelo Brasil inteiro, né? Então, você consegue ter essa informação e tomar decisões baseadas nesses dados para melhorar o seu negócio, né? Cara, isso é maravilhoso, que a gente está falando de cultura data-driven. Parece que eles estão jogando a cultura data-driven até para o cliente de vocês. Quando a gente fala de um produto como o Farol, né? Então, assim, é super legal porque você mostra... É curioso isso, porque vocês estão tirando da porta... Vocês estão pegando a porta de dentro para fora, cara. Perfeito. Isso é muito legal. E qual é o feedback dos usuários do produto? Cara, super bacana. Teve um caso até específico de um brechó na Vila Madalena, não vou lembrar agora o nome, né? E eles já usam Farol há mais de 2 anos e tal, eles são super ativos, bem bacana. E eles usaram a informação até para ir mais além, né? Com outro produto que a gente tem ali, que ele conseguiu ver... a ideia, na verdade, deles era abrir uma franquia, né? Mais uma loja. E aí, com essas informações, eles falaram, cara, onde que seria o melhor lugar para eu poder abrir? E aí eles viram ali, né, com os insights, que o melhor local seria na Avenida Paulista. E aí eles abriram na Avenida Paulista, dentro do shopping, se eu não me engano, é o primeiro brechó dentro de um shopping. Que legal! No shopping, esqueci o nome. Center 3. Center 3. Tá. Eles abriram um brechó lá, estão super felizes e tudo mais. Então é um caso de uso que eles já usavam para fazer o gerenciamento do negócio deles. Eles foram mais além. Além disso, eles foram lá e construíram uma segunda unidade, bem bacana. Cara, deve ser um orgulho, porque vocês criam esse produto lá dentro, que querendo é um produto de dados também, se for ver, porque está gerando informação e está gerando até da porta para fora, né, para eles entenderem um pouco mais. Isso é muito legal, cara. Total. A gente fica muito feliz porque a Cielo... a ideia realmente é a gente ter um valor agregado, né? Não é só maquininha, não é só ali passar a transação. Claro, isso é super importante, né? Um dos serviços principal da companhia. Mas a gente também vem com uma ideia de serviços agregados, né? Como que a gente consegue dar uma solução completa para o nosso cliente. Então, legal, ele tem ali a adquirência, ele tem a maquininha, mas ele também tem o Farol para ele poder gerenciar ali o negócio dele e até expandir, né? Então, assim, é só um exemplo de vários outros produtos que a gente tem dentro da Cielo. Não, legal. Cara, a gente está chegando num capítulo hoje que a gente fala muito de inteligência artificial. Como que vocês hoje aplicam a inteligência artificial num cenário de adquirência ou um cenário de produtos de dados para o mercado de tecnologia financeira? E um que a gente pode comentar é um que é aberto no mercado, enfim, não é restrito. Ele é de prevenção de problemas de maquininha. Então, o que foi construído ali por um time, né, um time de logística lá, junto dentro da nossa plataforma, com o nosso apoio, foi construído ali um modelo preditivo para identificar a probabilidade de ter um problema de maquininha, né? Então, sei lá, um problema, por exemplo, da bateria. Então, a gente tem isso roda dentro do nosso lake, né, com inteligência artificial, e aí, no momento que que o modelo entende que vai ter um problema na maquininha em alguns dias, ele abre um chamado automaticamente para o nosso time de logística para a gente enviar uma bateria nova para o lojista. Então, quando o lojista recebe essa bateria nova, ele troca lá, poxa, é super legal, porque é legal para a gente, porque ele não para de transacionar, né? Ele não tem esse problema de transacionar, ou até, de repente, pegar uma maquininha de um concorrente e utilizar ali por falta de não ter a nossa ali disponível. E também ganha NPS, porque ele fica satisfeito. Poxa, os caras estão pensando em mim, já mandaram com antecedência. Então, é um ganha-ganha pra gente, né? Tanto financeiramente... Parece tão pequeno, mas no fundo é tão profundo isso daí, né, cara? Cara, é muito bacana. É uma inteligência que vocês geraram ali pro vendedor que
tem aquele apreço para vocês também, falar, cara, tá evitando o meu problema, não preciso ficar ligando, falando, ó, minha maquininha quebrou, tem que fazer a troca. Não, já tá lá. Exatamente. Resolvido o problema. A gente Cara, isso é manda muito antes. legal. Antes de dar o problema, né? Exatamente, vocês já interpretaram e já trouxeram isso, cara. Exatamente, isso é um caso de uso bem bacana. Tem um caso de uso também agora com IA generativa que tá, né, super hype e tal, que a gente já tá usando com os desenvolvedores, né? Então, nossas áreas de produtos tá desenvolvendo os produtos ali e com IA generativa eles conseguem codificar melhor, conseguem codificar mais rápido, fazer testes mais específicos. Então, isso acelera muito o trabalho do dia a dia deles ali também. Então, isso é mais um caso de uso que eu acho que é bacana. Tem outros casos também, por exemplo, casos mais simples de documentação, né? E um outro projeto bacana também que a gente fez junto com o RH, que é a Cici, né? A Cici é uma agente autônoma lá que tá 24/7 trabalhando pra gente ali, tá no Teams, né? Então, na palma da mão de todo mundo da companhia. Então, você consegue perguntar ali para ela coisa, sei lá, quando é que vai sair o 13º, né? Acabou de sair, né? Na verdade, todo mundo tá feliz, né? Gastou bastante. Gastou o 13º. Então, assim, perguntar qualquer coisa, então o nosso modelo ele vai até no SharePoint, onde tem essas documentações, ele entende isso e entrega isso na mão do usuário. Então, isso evita também internamente que tenha que ficar o tempo inteiro conversando, o tempo inteiro pessoas falando, né? Então, a gente já viu que isso gerou um super valor, porque o time do RH parou de dar tanto atendimento ou respostas para as mesmas perguntas. Por mais que existe a documentação num SharePoint do bonitinho, as pessoas, o ser humano tem a tendência de perguntar, né? E eu acho que quando a gente entregou a Cici ali, acho que isso acelerou bastante. Então, fala com a Cici. Também tem um aculturamento. Perguntou para a Cici já? Então, quando as pessoas entenderam isso, cara, diminuiu bastante esse atendimento do time do RH e eles conseguem agora pensar mais na gente, nas pessoas, né? E ter outros focos, né? Igor, legal. Quando a gente fala de Generative AI, esse é um tema muito recorrente aqui no Datalogando. Por quê? A gente sabe que o ChatGPT chegou para ficar, que as pessoas estão usando no seu dia a dia, mas quando a gente está falando do uso corporativo, você trouxe o exemplo da Cici. Quero entender se isso daí é só para o RH ou vocês têm soluções hoje onde vocês querem trabalhar uma visão de Generative AI, LLM, onde cada vez mais o colaborador tem uma visão que ele possa perguntar também para uma IA generativa para obter respostas. Não, com certeza. A gente tem várias iniciativas, né? Na verdade, assim, hoje está com hype. E isso é bacana porque isso trouxe também pro holoforte dados, né? As áreas de negócio, de fato, aquele papo do aculturamento, né? Isso naturalmente trouxe... Os caras, quando ele olharam o ChatGPT, ele democratizou, acho que, dados, né? Então, isso foi super legal. E a gente, além da Cici que a gente comentou, a gente também tem também o Guru E-Commerce, que a gente chama, né? Que foi uma POC que a gente fez também nesse sentido. Então, tudo que é comercial ali tem dúvidas sobre e-commerce, né? Nosso produto de e-commerce. Já existe uma IA generativa também que responde as perguntas para eles e a gente está evoluindo esse para ser um guru produtos, né? Então, não só e-commerce, mas qualquer produto da Cielo você vai poder perguntar ali. E isso pro cara que está na ponta, né? Pro comercial é super importante, porque ele tem sempre as informações mais atualizadas sobre os produtos. Então, isso já está rodando também, como eu disse, está evoluindo. Então, tem outros casos também que a gente está olhando junto com o negócio para poder ajudar a ser mais efetivo ali na ponta, tanto na comercial, para trabalhar junto com os estabelecimentos comerciais que são nossos clientes. A gente também tem, como eu comentei ali, para desenvolvimento de software, então isso é IA generativa, né? Então, eles ajudam a gente nesse sentido. E tem um monte de outras possibilidades também que a gente está entendendo... avaliando também se faz sentido ou não, né? A gente vê muito, pelo hype, né? A gente vê muitos casos de uso que a galera traz e a gente fala, cara, não, isso daqui, de repente, com machine learning você resolve ou com uma análise simples. A gente vê muito isso ainda. A diferença de você ter um time de dados por trás de uma IA generativa é que as respostas vão ser corretas. Perfeito. E quando você não tem, você usa um OpenAI, você coloca o que você quiser e a resposta não é 100% correta, a gente sabe disso. Mas muitas vezes as pessoas não sabem que está por trás, né? Então, fala, vou colocar uma pergunta aqui. Não, você pode trazer um problema muito maior do que quando tem realmente uma criação feita pela equipe de dados, está homologada, está tudo feito, aquele processo para poder trazer essa visibilidade. Pô, é uma visibilidade bem legal que vocês estão fazendo aí dentro da Cielo, cara. Parabéns aí pela evolução que vocês estão trazendo. Obrigado. Igor, estamos chegando no nosso fechamento, mas antes da gente chegar no nosso... Tem um fechamento, tem pergunta ping-pong, tem bastante coisa aqui ainda. Mas agora vamos dar uma dica para todo mundo que está ouvindo aqui para a gente. Quais são as três principais dicas para os profissionais que querem trabalhar na área de dados que você daria hoje?
Legal, acho que o primeiro, meio óbvio, assim, começa, porque, cara, você tem muito conteúdo na internet, tem muita coisa de graça, eu sei que às vezes é difícil, não é uma coisa simples, mas o cara que tem vontade, putz, consegue baixar no GitHub alguma coisa ali, consegue vendo, sei lá, vendo informações na internet mesmo para começar a montar ali um demo, começar a botar a mão na massa. Então, cara, o cara precisa começar. Se não começar, não vai sair do outro lado, né? Não dá para esperar a oportunidade chegar, né? Então, comece, né? Perfeito. Acho que uma segunda também que é até uma dica bacana, né? O que a gente vê muito falta de profissional de dados no mercado, né? Então, uma coisa que a gente fez muito, como eu comentei, né? Eu comecei, puta, final de 13, começo de 14. Então, imagina, naquela época lá você não tinha pessoas que tinham conhecimento de data lake, etc, né? Era muito cara de BI, né? SQL e tal. Os caras nem sabiam o que era Python nessa época. Então, acho que até hoje, né, a gente acaba vendo muitas pessoas com BIzão tradicional indo para a área de Big Data, indo para essa evolução, vamos falar assim, do ponto de vista de dados, né? Então, isso é super legal. Então, para as pessoas que conhecem um pouquinho de SQL, que conhecem, cara, conhecer Python, Spark, não é tão um bicho de sete cabeças. Então, uma dica que eu dou para esses profissionais que ainda, claro, sempre vai ter legado, sempre vai ter trabalho nesse sentido, mas se quiserem vir para a área de dados mais focado para coisas de futuro, né? Eu acho que esse é um ponto bacana. Acho que um terceiro também são pessoas de negócio, né? A gente está falando de negócio, quando você pensa em ciência de dados, você sai um pouquinho desse cara mais analista de dados, ou um cara mais engenheiro, como eu estava comentando, por exemplo, no cara de BI, e você pega um cara mais de negócio. Claro que assim, o cientista é um cara que, de fato, ele tem que ser, talvez ser um matemático, um cara que tem um conhecimento um pouco mais apurado ali, mas a parte de negócio é extremamente importante. Então, um cara de negócio que tem um pouco de facilidade com dados, com dados ou com matemática, enfim, que tem interesse em ingressar, tem muito conteúdo, como eu disse, de graça. Tem também cursos que é super fortes em vários lugares. E começar a trabalhar, porque às vezes não é um bicho de sete cabeças, né? Você consegue baixar na sua máquina ali um Jupyter notebook, pegar dados que são públicos. Os dummies, os dados dummies, né? Exatamente, começar a cruzar a informação, começar a brincar ali, né? Toda empresa tem pessoas de dados, né? E aí, assim, quando você vai pensar ali nos primórdios, né? Até hoje, né? O Excel é a maior ferramenta de dados, a mais difundida em tudo que é lugar, né? Então, cara, se você é um cara que tá mexendo no Excel, Pronto, você já é um cara de idade, já entende cara, ali, né, você está cara? começando ali, você usa uma tabela dinâmica, você está começando a cruzar, faz um dashboard, faz uma coisinha ali. Cara, você está fazendo ali com dados pequenos, mas quando você precisa realmente olhar um grande volume de dados, você tem ferramentas melhores. Claro, tem uma curva de aprendizado, mas esse cara que faz isso, mexe um pouco ali, ele tem a capacidade de evoluir e trabalhar com grandes volumes, trabalhar com machine learning, trabalhar com coisas de IA generativa, coisas que estão vindo aí. Não é fácil, né? Nada É um fácil. longo caminho, a gente sabe, A longo cara. É um longo caminho, Exato. cara. Mas, assim, é democrático e como o mercado de trabalho tem pouca gente, então a gente está aculturando, a gente está aproveitando para ensinar, a gente está pegando na mão, estamos fazendo treinamentos. Então, hoje na Cielo a gente tem, como eu comentei, né, uma trilha de capacitação enorme, então você consegue saber ali do beabá, de uma análise de dados, de criar um relatório simples, até você criar realmente um modelo de machine learning. Então, isso é bacana, porque a gente consegue apoiar as pessoas que têm interesse a trabalhar com dados, né? Não, exatamente. Uma segunda pergunta, qual será o grande passo na área de dados aplicado ao negócio? Qual é a sua visão em relação a isso? Qual que vai ser o next big step aí? Cara, acho que assim, sem dúvida, a IA generativa veio para democratizar a informação e também para ajudar a abrir os olhos de todo mundo, né? As empresas que não usam dados não vão ser competitivas e muitas delas vão acabar sendo uma Kodak, né, da vida, que acaba se perdendo no tempo ali e não consegue avançar. Eu acho que, assim, o próximo passo é a gente, de fato, usar a IA generativa em escala. Isso vai mudar a forma da gente trabalhar, isso vai mudar, de fato, como a gente entrega, não só acelera, né, questões operacionais, né, mas também questões que não são mais operacionais, que você já começa a ver o intelecto sendo, né, sendo substituído pela IA generativa, né? Tava dando um exemplo, tava conversando esses dias com um colega sobre dublagem, né? Cara, você consegue ver hoje, sei lá, teve até um comercial, se não me engano,
do Will Smith, eu não lembro qual que era o comercial, mas, cara, ele falando em português, com a voz dele, com o lábio dele, você olha pro lábio mexendo em português. Cara, isso é extremamente importante. Claro que tem o outro lado, tem, a dublagem é super importante, é super legal, né, e tal, mas é só um aspecto que a gente vê que dá pra, né... Posso fazer um parêntese em cima do que você está falando? Eu acho que é a facilidade que a gente tem de fazer isso. Se você pegar um Will Smith, parece algo tipo, impossível. Falando português com a voz dele. E hoje a gente já consegue ver isso. Isso é muito legal. A Sora foi lançada há um tempo atrás também, acabou de ser lançada, então a gente vê que os vídeos estão chegando também. Vai fazer parte do nosso dia a dia. Já está fazendo parte do nosso dia a dia, né, cara? Tá fazendo, cara. E acho que, assim, esse é só um exemplo de muitos exemplos que a gente consegue substituir e acelerar com a generativa. Claro que, assim, tem que tomar um cuidado de como fazer. Não é uma coisa que tem que ser regulamentada, né? Já existem várias discussões sobre o tema, até para que, né, seja fair, né? Seja coerente, que não faça, né, besteiras aí por aí, porque assim, uma vez que a gente consegue escalar utilizando dados, cara, você pode escalar uma coisa boa como você pode escalar uma coisa ruim. Então tem muitos cuidados para ser feito, principalmente nas grandes empresas que estão adotando essa tecnologia, sendo early adopter, né, de forma mais rápida. Tem que tomar muito cuidado porque ainda não tem super regulamentação em cima disso, né? Claro que está sendo criado, mas então tem que tomar um cuidado com o que a gente está fazendo e como a gente está fazendo, né? Não, maravilhoso. E se você pudesse deixar um legado na área de dados, qual seria? Cara, acho que assim, do ponto de vista de tecnologia, a gente tá avançando, a gente tá super acompanhando o mercado, isso é super legal, então isso me traz, né, uma satisfação bacana. A gente conseguir liberar isso para os usuários, para a companhia utilizar também é super legal, mas acho que o principal, eu acho que é voltado para pessoas, né? No fim do dia, tudo é pessoa. Então, a gente conseguir entregar ali um ferramental, mas, de fato, uma cultura data-driven na companhia, ou seja, as pessoas, de fato, ali sendo analíticas, extraindo valor, conseguindo gerar resultados bacanas com dados, acho que seria o maior legado que eu poderia deixar na Cielo. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos agora à nossa pergunta ping-pong. Eu vou fazer 3 perguntas para você e você responde o que vier na tua cabeça, tá? Um livro que te inspirou? Cara, não é um livro de dados. Não precisa, é um livro que te inspirou. Acho que esse é o ponto importante. Boa, que é Os Segredos da Mente Milionária. Acho que assim, eu gosto bastante de finanças, gosto bastante também, hobby, né? Coisa de investimento, etc. Trabalha numa empresa financeira, lê finanças. Eu gosto. E, cara, na verdade eu fui atrás desse livro por essa questão, né? E bacana que ele é um livro muito de mindset, né? De modelo operacional, modelo mental, na verdade, né? Então, eu sou uma pessoa super analítica, então, para mim, cara, esse livro caiu como uma luva, acho que eu indico muito para as pessoas lerem. Legal. Livro pequenininho, de 180 Eu li, páginas. É muito bom esse livro, é muito bom esse livro. Um erro que te ensinou muito? Cara, eu não diria um erro, né? Assim, são vários, né? A gente está o tempo inteiro aprendendo e esse é o grande importante. A gente está o tempo inteiro aprendendo e acho que esse grande ponto importante, né? Você errar e você aprender com esse erro e você não voltar a errar, né? Não tem problema errar. O problema é você continuar errando o tempo inteiro, né? Então, eu poderia citar vários erros aqui, que eu cometi nessa jornada, principalmente lá atrás, que a gente não tinha... Hoje tem muita coisa abstraída, né? Hoje você consegue ter ferramentas muito mais simples. Naquela época, a gente estava ali desenvolvendo coisas, fazendo coisas no dia a dia, virando noite, fazendo um monte de coisa assim, né? Não romantizando essa virada de noite, trabalhando pra caramba, mas foi importante pra caramba, porque ali a gente aprendeu muito com os nossos erros, né? E continua errando, né? Só que o grande lance erra rápido, corrige rápido e avança, né? Então vamos lá, e tem nossa última pergunta aqui, que a nossa audiência já está acostumada a essa pergunta, se você tivesse que explicar o que você faz para sua avó, como você explicaria? Pô, isso é complicado, cara, porque geralmente quando eu vou explicar para qualquer pessoa já é complicado, né? Porque quando a gente fala de dados, dados... Essa é a parte mais legal, porque você falou brilhantemente até agora. Agora a gente coloca você na saia justa aqui, literalmente. Essa é difícil, cara. Cara, geralmente, assim, o que eu posso tentar explicar, né? Fala, cara, a gente utiliza as informações que estão espalhadas aí pelo mundo, pela empresa, para poder
ser mais eficiente, ser mais... Puta, não sei, pra avó é difícil, bicho. Mas esse é o objetivo, cara. Esse é o objetivo, tá vendo? É pra colocar em saia justa mesmo, cara. Eu acho que a gente consegue gerar valor com a informação que tá aqui, né? A gente tem uma máxima, né? Que assim, se o produto é de graça, o produto é você, né? E aí, por que é você? Porque estão utilizando os seus dados para poder gerar informação, para gerar valor e tudo mais, né? Então, acho que é um pouco disso, né? Então, explicar para ela, a gente está usando as informações realmente para poder segmentar ou para te ajudar a fazer alguma coisa de forma mais simples ou mais rápida ou melhor, né? Então, utilizar as informações para segmentar aquela pessoa é extremamente importante. Então, Mas a tua avó iria entender, pode ficar bem tranquilo em relação a isso. Mas a gente adora essa parte aqui, cara, porque essa aqui a gente coloca todo mundo em saia justa aqui, porque a gente coloca todo mundo... Cara, você falou brilhantemente até agora explica pra tua avó. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Pois é, cara, então a gente traz essa visão também. Boa. Igor, pra gente finalizar aqui, cara, essa câmera é sua aqui, ó. Deixa um recadinho pra galera que tá assistindo você sobre perspectivas, dados, área, tudo que a gente falou, depois a gente fazer um compilado geral aqui. Legal. Assim, acho que dados é uma área que relativamente nova, a gente está crescendo muito, tem muita oportunidade, como eu comentei, faltam profissionais capacitados, então acho que tem muita coisa acontecendo com IA generativa, isso está democratizando, então está trazendo quanto que é importante ter dados, quanto é importante você ter uma plataforma robusta, quanto é importante você ter qualidade de dados. Então, dentro de dados... acho que também tem muito isso, né? A área de negócio não tem noção, quantidade de coisas que você precisa fazer para você ter uma plataforma, um processo, pessoas ali utilizando as informações. Então, a gente tem times de arquitetura de dados, time de engenharia, time de COE, time de, enfim, sustentação. Você tem vários times que atuam para que tudo isso aconteça, né? Então, o que eu posso dizer é, quem tem interesse, busca informação, trabalhe, a gente tem várias vagas lá também, então fiquem à vontade de entrar no site da Cielo lá e se candidatar, porque assim, não tem volta, é algo que é revolucionário, isso já está todo mundo entendendo, então cada vez mais vai ser mais importante, então... É bacana que a nossa disciplina, né, o que a gente faz no dia a dia, está tão em alta porque realmente é extremamente relevante, né? Então, o que eu posso dizer é... Não, e é viciante, que a gente não sai dessa área, né, cara? A gente ama fazer isso, cara. Não, é maravilhoso, né, meu? Exatamente, cair de paraquedas e, cara, não volto mais pra desenvolver... Adoro desenvolvimento de software também. Eu falo que eu adoro publicidade, mas na hora que eu caí na área de dados, eu falei, cara, eu gosto mais de dados. É viciante, cara. É viciante e dinâmico, tá o tempo inteiro coisa nova, o tempo inteiro coisa acontecendo, o tempo inteiro gente, áreas, empresas criando coisas novas. Então, isso é estimulante também, porque a gente vê casos de usos novos o tempo inteiro. Então, isso é empolgante, né? É bem legal. É isso. Igão, falamos hoje sobre cultura analítica, falamos sobre governança de dados, chegamos a um denominador que cada vez mais sua governança, você trabalhar uma cultura, você consegue fazer com que você tenha, você não burocratize todo o processo. Então foi uma visão muito legal que a gente trouxe nesse podcast hoje também, além de falar um pouco de inteligência artificial generativa e conhecer você aqui, nosso convidado, nosso segundo convidado do ano de 2025 aqui, cara. Porta aberta, sempre que você quiser falar aqui. Tem um rodado também, a gente tem que gravar um rodado com você, que você também já não tá novinho nessa área não, já rodou bastante por aí. Então a gente tem que fazer um rodado porque a gente falou um pouco sobre tua experiência profissional, mas daqui a pouco o público também quer saber um pouco mais sobre você, como você chegou às nuances, o que aconteceu lá atrás, por que você caiu de paraquedas, que também deve ter muito assunto aí. Cara, muitíssimo obrigado por participar desse podcast com a gente. Mais uma vez, portas abertas sempre que você quiser vir aqui, viu? Que isso, eu que agradeço, foi um papo super bacana, super legal, poder compartilhar um pouquinho da minha experiência. Espero que isso tenha ajudado, se ajudou um pouquinho uma pessoa, eu já tô feliz. É isso. E, cara, obrigado também, super aceito a proposta aí, assim que a gente puder, a gente grava esse novo podcast aí. Enfim, tô super à disposição. Obrigado. Fechadíssimo. Senhoras e senhores, esse foi Igor Vitorello com vocês. Até a próxima no Datalogando. Tchau.